Bom dia, amigos da TV Brooklyn, de toda a região. Prazer estar aqui novamente nessa quinta-feira e todas as quinta-feiras falando de coisas importantes que impactam a nossa região, às vezes positivamente e, infelizmente, às vezes negativamente. Hoje vamos tratar de um assunto sério. Quando a gente fala em poluição, nós de São Paulo, de uns anos para cá, ou pelo menos nessa última década, que a poluição deixou de ser uma coisa muito importante, né? A segurança pública hoje, claro, é o grande assunto, é a grande preocupação em termos de números, é a grande manifestação, a maior que a gente recebe em termos de mensagem, casos todos de trânsito, de assaltos, os motobandidos, tudo isso. E a poluição, que na minha juventude era o grande problema da cidade de São Paulo e da região, deixou de ser importante, deixou de ser a prioridade para muitas pessoas. Mas aqui na nossa região nós temos um caso grave, convidando importantes pessoas que estão nessa movimentação, porque a poluição em Santo Amaro, sim, já não são mais os ônibus que tem o biodiesel, já não são mais os caminhões. A tecnologia evoluiu barbaramente. Eu tenho muitas pessoas que falam da questão, principalmente de Moema, que falam da questão do aeroporto. E há pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, conversando com o dono de uma imobiliária aqui na região, ele comentou comigo: Marco, é um negócio interessante. Há 20, 30, 40 anos atrás, os imóveis de Moema eram assim. Como é que eram vendidos? Era na rota do aeroporto de Congonhas e fora da rota. Porque o barulho dos motores, das turbinas do avião, desvalorizavam os imóveis. E aí ele me contando: Marco, isso deixou de ser problema. Sabe por quê? Porque a tecnologia tornou as turbinas muito menos barulhentas do que eram. O avião sobe, você não vê aquele rastro de fumaça. Deixou de ser. Isso para o mercado imobiliário é uma dádiva. Ainda tem a consciência da rota, barulho, incômodo, poluição sonora, poluição visual, já não é mais a questão. E aí a gente vai tirando a questão da poluição como uma das grandes preocupações. Só que nós temos aqui na região de Santo Amaro uma empresa francesa, a mesma França que está querendo salvar a Amazônia, que está tentando proteger as girafas da Amazônia, é a mesma que tem uma unidade aqui em Santo Amaro que vem sendo punida pela CETESB, vem tomando multa da CETESB, tem uma discussão com relação à licença de funcionamento que parece que expirou em 2022, nós vamos tratar disso tudo hoje, e não é renovada porque não cumpre com aquelas questões exigidas pela CETESB, que é o órgão estadual de proteção ao meio ambiente, para estar instalada lá. Os argumentos dela, eu estou agora falando dos argumentos dela pelo que eu leio e pelo que eu escuto, são de que ela gera emprego, que ela gera receita para a cidade. Quando recebemos o subprefeito de Santo Amaro, o Silvinho, aqui, meses atrás, quem acompanha sabe disso, e está tudo na internet, eu perguntei da Isover, da poluição da Isover, do incômodo que está causando aqui na região, e ele naquele momento disse que a empresa estava com as atividades suspensas, trocando a matéria-prima utilizada, e que a matéria-prima que seria trazida permitiria a retomada da atividade da empresa por não poluir. Mas nós vamos ouvir tudo isso. E vamos ouvir lideranças que estão num movimento muito forte na região para conscientizar a população destes problemas. A empresa, pelo que se sabe, tenta pressionar, tenta inibir o movimento, né? Mas a gente aqui, como televisão, como jornalismo, vai agora abrir o espaço para que essas lideranças se expressem, e também temos nenhum medo de receber, desde que com argumentos, qualquer posicionamento da empresa também em relação ao que está acontecendo, né? Olha só que coisa interessante. Nós estamos anunciando já há uma semana a presença das líderes do movimento aqui, Respira Santo Amaro. Hoje de manhã eu recebo no meu e-mail e no meu WhatsApp mensagens de uma assessora de imprensa da Isover, dizendo que eu estou noticiando que ela apresenta, que a empresa está expelindo material tóxico, alguma coisa desse tipo. Fica parecendo aquela coisa da empresa que está tentando intimidar jornalismo para a gente evitar de fazer uma abordagem mais... Não vai ser assim, não é? Se a Isover quiser explicar, e quiser explicar sem argumentos assim que venham tentar confundir, nós vamos seguir. E aí a gente tem todo o espaço aberto para que a Isover possa desmentir, se for o caso, qualquer afirmação nossa ou das líderes, tá certo?
e a gente vai continuar mantendo isso na TV Brooklyn, expondo, porque o problema existe, persiste, e a gente está vivendo um problema lá. Tem pessoas se mudando, tem pessoas doentes, já foi feito pesquisa, elas vão comentar com isso. Mas eu vou parar de falar e vamos deixar agora para que elas falem. Estamos recebendo aqui na TV Brooklyn, com um grande prazer, 2 líderes do movimento e um assessor parlamentar que apoia muito o que está acontecendo nesse movimento e nesse enfrentamento com a poluição. Tá? Estamos recebendo a Carolina Montes. Bom dia, Tudo Marco. bem? Tudo Prazer bem, estar aqui, Carolina. Obrigado por vir e vamos lá, né? Estamos recebendo também aqui a Lilian Lira. Bom dia, Marco. Tudo prazer. bem? Muito Obrigada bom. por nos receber. Opa, um prazer. E estamos recebendo o William, que é assessor da vereadora Renata Falzoni. Renata Falzoni. Quem não conhece a Renata Falzoni sabe, a vereadora da bicicleta, né? Exato. E ele também vai explicar aqui para a gente o que é a presença sua e da vereadora no apoio ao movimento, tá bom? A palavra agora está com vocês. Quer começar, Carolina? Vamos por ordem assim, você se apresentar, contar um pouco, né? Dá um panorama inicial para a gente conhecer você, o movimento, a razão disso tudo. Sou uma mera moradora da região, trabalhadora, trabalho em home office, estudo letras, sou tecnólogo em logística. Desde que eu me mudei para a região de Santo Amaro, né, muito próxima à fábrica, venho sentindo esses problemas, né, com a questão do odor. Inicialmente, assim que a gente se mudou para o apartamento, começamos a sentir um odor estranho. Acreditávamos que era de apartamentos, obras, né? Aí quando chegou sábado, domingo, o mesmo odor, achamos estranho. Aí conforme a convivência com outros moradores, não é nenhum tipo de material utilizado em obra, é o cheiro da fábrica, né? Aí os vizinhos começaram a trocar informações, a gente começou a criar grupos e começamos a nos movimentar. Abrir chamadas na CETESB, fazer aquele papel de cidadão. Sim. Né? Notando uma certa morosidade por parte da estatal, a gente decidiu ficar mais enfático nesse caso. Nós decidimos, de fato, montar um grupo mais coeso e vamos abrir chamadas, vamos questionar. Inicialmente teve contato com a empresa, visita, reuniões e sempre aquela mesma conversa. Não, porque nossos parâmetros não são danosos e isso e aquilo, diversas reuniões aconteceram na fábrica, mas as coisas elas não tinham um andamento. Então, por isso que a gente acabou, né, alguns moradores fizeram uma solicitação ao Ministério Público, tá? A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente Capital, e foi aberto um inquérito civil para poder fazer com que a CETESB começasse a agir, tomasse ações mais enfáticas, né, em relação ao que estava acontecendo ali na região de Santo Amaro. Exigiu, então, a presença do Ministério Público, exatamente, porque a CETESB em para que a CETESB foi passasse a tomar inoperante. mais ações. Inicialmente. Isso quando? Isso foi ali no início de... no início não, em 2023, acredito que eu me mudei, né, nós nos mudamos em maio, acredito que outubro, setembro, talvez um pouco antes. Tá. Teve uma moradora que fez essa solicitação antes. Certo. Eu fiz um pouco depois, mais no início de 2024. E aí foi aberto o inquérito civil. E a Respira Santo Amaro, ela veio um pouquinho depois. Entendeu que havia uma necessidade de disseminar mais as informações, Certo. de deixar as pessoas alertas, porque muitas pessoas sentiam o odor, mas não sabiam de onde ele vinha, porque não fica só ali naquelas primeiras quadras. O odor, ele se expande, Claro. ele vai para outras quadras, para outras regiões. Sem dúvida. Então, para poder fazer com que as pessoas ficassem cientes do que elas estavam percebendo e sentindo, a gente decidiu criar a página Respira Santo Amaro, que foi em abril de 2024. Tem um pouco mais de um ano. Isso. Vamos lá. Também morando na região cerca de 2 anos e 3 meses, mais ou menos. E aí começamos a sentir esse odor e impactos, uma fuligem que acumulava nos apartamentos. Inicialmente imaginava que era algo de obra. O grande decisor foi quando, conversando com vizinhos, a gente notou que não se tratava de obra, se tratava da fábrica que estava ali muito próximo, menos de 30, 40 metros dos condomínios ali da região. Certo. Um zoneamento misto, inclusive, né, que já não comporta mais esse tipo de indústria, do tipo 2, que é a indústria poluente de alto impacto. Sim. E daí
Eu tive um episódio assim que para mim foi marcante. Presenciar minha mãe passando mal com crise respiratória, de ter que parar num hospital, ficar mais de 12 horas ali, tentando fazer com que ela ficasse bem. E tudo isso, os médicos falando que provavelmente estava atrelado a uma questão respiratória, por conta de irritação química. Então, isso não dava para se calar, porque você vê sua mãe passando mal, pelo menos para mim, Claro. eu acho que acredito que para qualquer um isso é de impacto absurdo. E também comecei a sentir fortes problemas de saúde com isso e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que divulgar, o bairro tem que saber, tem que entender o que está acontecendo. E foi quando a gente pegou informações por volta de 2024, ali janeiro de 2024, o primeiro relatório da CETESB, já com muitos chamados abertos, de forma um crescimento exponencial de chamados na região. A própria CETESB informa isso, né, nos seus boletins informativos. São milhares, né? Sim, de 24 para 25 tem mais de 6.500 chamados abertos por uma fábrica. 6.500 chamados de moradores, de pessoas físicas, por causa da Por Isover. conta Da de Isover. uma única fábrica poluente. Poluente porque as multas que a própria CETESB já tem no seu portal, é de acesso público, né? Isso. Todo mundo pode acessar. Tem lá poluição por materiais particulados, tem lá poluição por emissão de odores, fortes odores químicos, e isso é a nossa vida diária ali, né? Ter que inalar algo que é tóxico, faz mal. E por que a gente pode falar que é tóxico? Porque se é irritante, né? Se causa dano de irritação aos olhos, garganta, nariz, conforme a OMS, conforme a EPA, órgãos, né, internacionais reconhecidos para isso, né, nos informam. E a CETESB constatando em suas multas, né, que só esse ano são 5 multas de poluição atmosférica e odores. Então, se tem tudo isso, não está normal, né? Não é algo passível de você falar. Não é uma opinião de vocês, né? Exato, Tá. são fatos. São fatos ali constatados pela própria CETESB, são fatos que você pode consultar na EPA, pode consultar na OMS, pode consultar em órgãos reconhecidos para isso. Certo. E o que a gente está pedindo é algo simples, garantido na Constituição Federal, artigo 225. É um direito a um ambiente equilibrado e à saúde. Né? O que não dá é o que a gente está passando diariamente, um sofrimento com base de corticoide, de remédios, para poder simplesmente respirar sem acometimento da saúde. Então, é algo estarrecedor. Na página a gente já tem mais de 6.000 seguidores, são pessoas atuantes ali, próximas, porque não aguentam mais um investimento da vida, né? Que você tem ali a sua moradia, um investimento da sua vida toda. Sim. E de repente você ter que pensar em se mudar porque você não consegue respirar. Você tem que viver com janelas trancadas. Trabalho de home office e é algo assim, me revolta, porque eu tenho que trabalhar trancada, porque se eu abrir, eu começo a passar mal. Os relatórios médicos meus, o médico pede para que eu faça mais exames ali para tentar fazer uma contenção de danos, porque a resposta que ele me deu, assim, infelizmente é isso, mas a resposta que ele me deu é: você tem que estar distante da fonte que irrita o seu organismo. Tá. Então imagina, eu tenho que sair da minha casa. Sair da minha própria casa para poder cuidar da minha saúde. Não é correto. Poxa, a gente investe um patrimônio de uma vida para ter ali um impacto de uma fábrica que não se adequou. Detalhe, desde 2010, ela foi notificada pelo órgão da CETESB, informando que o seu maquinário se tratava de um maquinário obsoleto e poluente, e que a região já estava em plena mudança para uma região de zoneamento misto, que é uma região, né, de residências e comércio. Residencial hoje. Exatamente. Nós temos esse documento. E temos esses documentos, já estão de posse, inclusive, de do MPE. 2010. 2010. 15 anos que ela está, então... 15 anos. 15 sabendo, anos. notificada dessa de que havia Exatamente. necessidade desse comissionamento para melhorar, inclusive, esses processos industriais, Sim. uma tecnologia melhor.
que o material dela, que a produção Arcaica? já era, exatamente. Então, eles recomendaram que ela se deslocasse para uma área apropriada. Isso. Quando eu acabei citando a questão desse amigo lá falando do aeroporto de Congonhas e falando da tecnologia, mas eu não colei com a questão da Isover, né? Porque exatamente, né? Você está com uma empresa que está há muitas décadas instalada lá numa outra realidade, só que de lá para cá a evolução da tecnologia, claro, para tudo, mas eles não aplicam porque não querem investir, não querem. Santa Mauro já foi industrial, né? Muitos anos. Atrás, só que ela desindustrializou em 90, né? Nos anos 90. Então, é um processo que vem vindo. Todo mundo foi saindo. Mas é estarrecedor você ver que tem ali as notificações, tem as recomendações. Inclusive, nesse mesmo documento, a CETESB enfatizava que era importante a empresa ter um canal de comunicação com a comunidade, de falar sobre as questões. Isso só foi feito em 2024. Esperaram acontecer para começar a fazer algo. Só após a população se manifestar, se organizar para pedir o simples direito de respirar. Muito então, bem. é estarrecedor. Tá bom.